Eu sou terminantemente contra você pegar um filme e assistir ele em 2x, 3x, sei lá, aumentar a velocidade normal pra assistir ele mais rápido. Eu não gosto, eu prego contra essa ideia. Mas eu confesso que o filme The Old Guard 2, aí o filme da Netflix que chegou no começo do mês, ele me testou bastante. Eu confesso que eu tive vontade de acelerar em vários momentos, de pular cena, sei lá. Porque na maioria das vezes parecia que nada estava acontecendo e quando algo efetivamente estava acontecendo em tela, não era interessante o suficiente para cativar minha atenção, assim. E o motivo disso, depois de eu pensar bastante, eu cheguei à conclusão de que o motivo para isso era bem simples. É o que a Victoria Mahoney, a diretora do filme, ela não tá tentando contar uma história. Na verdade, não ela em si, mas a Netflix, ela não tá interessada em contar uma história. Eles estão simplesmente interessados em estabelecer uma franquia, né? A Netflix ela tá carente de uma franquia cinematográfica e eles estão ali apostando em The Old Guard. E o interesse maior com esse filme é simples e puramente estabelecer essa franquia. E pra mim isso reflete em vários aspectos do filme, em vários momentos do filme eu me peguei assistindo uma obra que parecia que ela tava se alastrando, né? Ela tava empurrando com a barriga simplesmente para preencher ali um filme de 1h40, entregar 1h40 de filme para poder cativar algo que vai prometer um futuro, prometer uma franquia, estabelecer ali algo para ser desenvolvido depois, sabe? Mas nesse filme daqui, parecia que nada estava sendo desenvolvido. E eu quero falar mais disso, antes eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo, que vai me ajudar bastante. E se você quiser saber mais sobre livros, séries, cultura pop, me ver falando ali sobre tudo que eu tô assistindo, ou simplesmente trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. E hoje a gente vai falar do filme The Old Guard 2. É estranho falar isso, né? Dá vontade de falar The Old Guard 2, porque ele não é traduzido. Mas enfim, o novo filme de The Old Guard, dirigido pela Victoria Mahoney, que foi um lançamento aí da Netflix desse mês, um dos lançamentos da Netflix desse mês. E que assim, eu quis trazer esse vídeo principalmente porque eu gosto de falar sobre tudo, né, no canal. Eu gosto de falar sobre todos os filmes que eu tô assistindo, sobre todos os lançamentos que eu tô vendo. Mas eu confesso que aqui a gente, né, o pessoal fala muito de séries, mas olha, eu preciso falar dessa questão de você pegar um filme como The Old Guard e demorar 5 anos pra fazer uma sequência de uma obra que, gente, não dá pra esperar tanto, porque o primeiro filme não é tão memorável assim, não é nada memorável. É um filme que eu já não tinha gostado do primeiro, eu não quis rever pra assistir o segundo. E aí quando eu fui ver, eu percebi que eu não lembrava de nada do primeiro, depois eu fui ver que ele era de 2020. E assim, são 5 anos pra uma continuação que ela é tão esquecível quanto o primeiro filme. Felizmente, como eu disse, ninguém tá realmente interessado em contar uma história aqui, então a gente tem uma obra que pro que interessa é saber que a gente tá vendo ali um grupo de imortais, né, que são realmente guerreiros imortais, que são liderados pela personagem Andy, interpretada pela Charlize Theron. E aí eles se veem diante da ameaça da discórdia, interpretada pela Uma Thurman, que é nada mais nada menos do que a primeira imortal que tá ali interessada em meio que acabar com essa raça. E a sensação mais incômoda que eu tenho com esse filme, além do fato de parecer que ele tá simplesmente enrolando pra me contar uma história, pra me entregar uma boa história, é me interessar, genuinamente me interessar pelos quadrinhos que inspiraram esses filmes, porque eles realmente estão trazendo, trabalhando ali, delineando uma mitologia bem interessante de fato. A gente tem alguns aspectos legais, a forma como eles apresentam os imortais, a forma como eles criam ali as regras dessa imortalidade, como eles realmente parecem ter todo um pano de fundo interessante para esses personagens, mas que nunca é realmente aproveitado. E aí me dá curiosidade de ir atrás dos quadrinhos, de ir atrás do material base, para saber se eles estão realmente tendo algo legal ali que poderia ser trabalhado de uma maneira legal nesse filme, que infelizmente parece desperdiçar todas as boas ideias que ele traz aqui. Que realmente é uma mitologia maneira, sabe? Tu tem um filme que a vilã, ela é uma imortal, que ela vai trocando de nome no decorrer das épocas, assim, das eras, e ela tá ali usando o nome de discórdia, sabe? Porque, pô, ela tá instaurando a discórdia. Pô, isso é muito maneiro, isso é muito legal. Ele é um filme que ele tem completo potencial de massa velho, sabe? Tipo, toda a iconografia do filme, ali o machado da personagem da Charlize Theron é maneiro. Toda a ideia desses imortais que eles vivem por eras e aí eles vão protegendo a humanidade. Tem essa guerra dos imortais, como seria uma batalha entre dois guerreiros imortais, sabe? Tudo isso é muito maneiro, tem muito potencial para ser trabalhado. Então incomoda bastante que parece que em nenhum momento a diretora ou a própria Netflix, né, os produtores, eles não sabem o que fazer
com essa mitologia, o que fazer com esses conceitos que são conceitos legais para serem trabalhados. E aí quando a gente vai vendo, né, que todos os diálogos são muito estranhos, tudo é muito colocado de uma maneira muito estranha em tela, parece que realmente nunca nada está sendo verdadeiramente desenvolvido. E aí você começa a tentar entender o porquê dessas decisões, por que eu tô com o sentimento de que eu tô assistindo um filme de 1h40 que não tá chegando a lugar nenhum. E a gente percebe simplesmente que é porque a Netflix ela não está te entregando um filme, uma história, ela está entregando a primeira parte de algo além, de algo no futuro, mas que nunca realmente é empolgante, sabe? Tudo que a gente tá vendo aqui é realmente algo meio bobo, é realmente algo meio besta. Tudo que a gente tá assistindo tá sendo completamente esticado, de modo que esse segundo filme parece mais o episódio piloto de uma série. E aqui eu tô falando com... talvez muita gente nem saiba o que é um episódio piloto, então só pra contextualizar, antigamente quando tentavam fazer séries e vender essas séries pros canais, eles faziam primeiro um episódio piloto que era meio que a base de tudo. Vamos fazer um episódio que vai meio que trazer a síntese da série que a gente quer contar, da história que a gente quer contar. E aí esse episódio obviamente não ia resolver nada, mas ele ia abrir muitas coisas e meio que dar o tom da série. Isso meio que sumiu ali com as plataformas de streaming, porque hoje a produção de séries é completamente diferente, mas esse filme ele tem exatamente esse sentimento, sabe? O sentimento de que a gente tá vendo o primeiro episódio de algo muito maior, de uma temporada muito maior, então a gente vai ver conceitos sendo introduzidos, personagens sendo apresentados e coisas que provavelmente vão ser desenvolvidas ali, que tem que ter um espaço maior para ser desenvolvido que um filme de 1h40 e que parece realmente não estar sendo direcionado para fechar nada, né, para entregar uma história completa em nenhum desses momentos. Sempre que a gente vai ver personagens sentando para dialogar, a gente vai tendo aquela sensação de filler. É uma coisa que é muito comum em animes antigos, sabe? Animes que toda vez que eles vão dar uma informação, eles repetem aquela informação 3, 4 vezes para fixar na cabeça ali do espectador. Algo que as novelas também fazem muito, né? As novelas repetem a mesma informação mais de uma vez porque são produtos que são feitos para pessoas estarem assistindo sem prestar muita atenção. Então parece que a Netflix junta essas duas questões, né? Um projeto para um público que está assistindo as coisas cada vez mais com o celular na mão, é ao mesmo tempo um projeto que ele não vai se fechar em si. The Old Guard 2, ele é simplesmente a primeira parte de algo maior. E no final das contas, The Old Guard é todo esse filme que ele não chega a lugar nenhum. É muito bizarro, por exemplo, em alguns momentos onde a gente vê os personagens entrando em algum lugar, né? E aí eles vão tentando se comunicar e toda vez eles vão repetindo os nomes das pessoas mais de uma vez. E eles não podem falar, tipo, fulano. Eles vão falar de fulano, ciclano, sabe? Tipo, eles vão falar de todos os nomes de personagens como que, primeiro, pra dar um tempo maior, né? Eles vão gastar minutos de filme ali repetindo os nomes dos personagens, mas também direcionando o espectador para decorar o nome desses personagens. Talvez porque o próximo filme vai levar outros 5 anos, então isso talvez seja um feito meio inútil, mas de toda forma é algo que acaba sendo bem engraçado como um filme que não tá chegando a lugar nenhum em nenhum momento. E aí beleza, não precisamos de uma história tão profunda assim, é um filme de ação, o que importa é que a gente tenha cenas de ação legais e algo ali para realmente ser um entretenimento maneiro. O problema é que The Old Guard 2 não funciona assim, ele não consegue nem mesmo entregar boas cenas de ação, já que todas as cenas elas acabam caindo numa lógica de serem repetitivas e serem bem fracas mesmo, pela forma como elas são filmadas. Primeiro que elas são muito cortadas em diversos momentos, o que não só atrapalha o entendimento da ação, como deixa essas cenas um pouco menos rebuscadas, assim. Isso para uma época onde os filmes de ação eles tomam o John Wick como grande exemplo e entregam cenas cada vez mais elaboradas de ação, e a gente vê aqui cenas bem preguiçosas, mas também o fato de que a maioria dessas cenas ocorre com uma fotografia bem incômoda, seja porque são escuras demais ou porque são cenas em lugares muito fechados, o que realmente nunca dá margem para momentos muito grandiosos, muito empolgantes, e algumas cenas são bem mal filmadas mesmo. Tem algumas artes ali deles, sei lá, pulando nas pessoas. Tem uma cena que os caras descem do teto pendurados em cordas e aí eles pulam nas cordas para derrubar essas pessoas. São cenas muito pouco inventivas e que nunca tiram proveito da margem de você estar trabalhando em teoria com personagens imortais que podem se ferir, que podem se arriscar mais. E aí é claro que tudo isso também vai gerando dramas que são muito bobos, porque ou parecem que os dramas não são fortes o suficiente, já que os personagens não correm riscos, ou quando eles correm algum tipo de risco,
o drama vai ser voltado de uma maneira que é muito óbvio. A gente tem um diálogo ali sobre um aspecto da imortalidade e do fator de que talvez esses personagens possam perder essa característica, né? Perder a imortalidade, mas que eles também podem passar isso de um para o outro. E nesse momento já fica muito óbvio como o filme vai desenvolver alguns dos personagens, sabe? Como o filme vai utilizar essa informação, como isso é apresentado para o espectador de uma forma completamente jogada, de maneira que, como eu disse, a gente consegue entender exatamente como isso vai ser trabalhado depois e como isso vai ser, sabe assim, talvez trabalhado por uma reviravolta que no final das contas nunca foi uma reviravolta de tão óbvio que é desde o começo. E nesse meio a gente tem a coitada da Charlize Theron, que não só é a produtora do filme, como também o único rosto carismático desse filme, porque os coadjuvantes ou eles são cara de bunda ou eles não são desenvolvidos. Então a gente tem alguns que, beleza, são até legais, a gente até quer saber um pouco mais deles, mas eles nunca são verdadeiramente relevantes para a obra. E a gente tem outros personagens que são só chatos, que a gente não consegue se interessar de fato. Isso também se aplica, infelizmente, à grande vilã interpretada pela Uma Thurman, que está completamente subutilizada. A personagem, né, que tem uma atriz ali que é uma atriz super de presença, poderia ter até alguma questão dela ser essa espadachim imortal, que, pô, a gente poderia trazer até um pouco da nossa memória afetiva que a gente tem da Uma Thurman em Kill Bill, e nem isso consegue ser utilizado no filme. A cena, né, que deveria ser a maior cena do filme, a cena grandiosa onde ela vai enfrentar a protagonista da Charlize Theron. Uma cena que é filmada da pior forma possível, é completamente preguiçoso em aspectos de ângulos de câmera, de montagem, a forma como ele afasta a câmera pra mostrar elas de longe, e aí quando ela se aproxima, a cena é super esquisita. É bizarro como esse filme ele é completamente apático de diversas maneiras, ele nunca realmente tá trazendo alguma coisa interessante, ele nunca tá realmente trabalhando os seus conceitos, que são conceitos legais, de uma maneira legal. Ele nunca trabalha os seus diversos personagens, seus diversos coadjuvantes de uma maneira pra gente se apegar a eles de alguma forma, sabe? Eles já são imortais, o que já dificulta um pouco a gente ter medo de que eles sofram algum mal ali. Mas tudo isso se agrava ainda mais pelo fato do filme também não parecer interessado pelos personagens. A Victoria Mahoney não estabelece nem mesmo um impacto dramático pro filme e nem consegue tecer cenas de ação legais. E tudo que parece que The Old Guard está fazendo é simplesmente apresentar algumas pequenas coisas e alongar ao máximo o que ele tem ali para conseguir te entregar um gancho para um terceiro filme. Que aí eu fico me perguntando, será que vai funcionar? Porque será que depois do que a gente viu aqui, a gente realmente consegue se empolgar para um terceiro filme? Porque, sinceramente, o primeiro filme já tinha sido bem meia boca. Eu não estava empolgado para o segundo, já era um filme que deixava o gancho. E aí, 5 anos depois, a gente tem um filme que ele é tão meia boca quanto o primeiro. Se pá, ele é até pior do que o primeiro. E agora, sabe? Eles vão fazer um terceiro filme? Eles querem realmente emplacar isso como franquia? Com toda essa preguiça? E eu fico realmente me perguntando se os quadrinhos não são melhores, se não vale mais a pena eu ir atrás dos quadrinhos para entender se esses são os mesmos personagens, se eles estão seguindo uma linha narrativa específica dos quadrinhos, e se simplesmente não é melhor eu ler, porque em matéria de audiovisual esse filme tá devendo bastante. Então, para The Old Guard, nota 2. Definitivamente é um dos piores filmes do ano que eu vi até aqui. Eu acho que os streamings eles estão entregando filmes bem fracos. A Apple TV mesmo entregou o Entre Montanhas, que foi, nossa, desastroso também. Consegue ser um pouquinho melhor do que The Old Guard, mas também não é lá essas coisas. Já o Prime Video, ele pelo menos entregou uma coisa bem divertida, pataquada, mas divertida, que é o Chefes de Estado, que é um filme que funcionou bastante pra mim. É um filme de ação bem mais legal do que o que a gente tem aqui, por exemplo. Comenta aqui embaixo o que você achou de The Old Guard 2 ou The Old Guard 2. E se você ainda não viu, comenta a sua expectativa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.